Tudo bem, pessoal? Um assunto interessante é o uso do canabidiol na epilepsia. Não só pelo fato que é um novo fármaco que está sendo utilizado, tanto em estudos quanto em casos isolados, para a pessoa refratária à farmacologia usual, mas também como é uma nova compreensão acima do sistema dos endocabinoides, que é um sistema não tão estudado e que é muito promissor em relação a várias patologias do sistema nervoso central, né? Então, basicamente, na epilepsia, o que você tem, né? Uma atividade cerebral espontaneamente aumentada, né? Você tem uma hiperexcitabilidade ali de uma determinada região cerebral. Como eu sempre falo, né? O cérebro ele trabalha num binômio elétrico-químico, ou seja, toda informação elétrica se transforma numa informação química. Uma vez que você não tem um padrão elétrico definido, você tem uma hiperexcitabilidade. Consequentemente, você tem uma liberação anômala dos neurotransmissores envolvidos e, portanto, a função que deveria ser exercida, ela não é exercida direito por uma hiperexcitabilidade. No vídeo de hoje, talvez só esse termo hiperexcitabilidade já dê para distinguir, tá? Então, a epilepsia, ela pode ser logicamente focal ou pode ser difusa, né, acometendo só um hemisfério ou acometendo de modo difuso, mas isso é outra questão. Bom, o que você tem, né? Então você tem o canabidiol, que é uma substância ali derivada da cannabis, isolada, mas vamos partir mais para o princípio de atuação dela. Então, basicamente, o que você tem no sistema nervoso central? O sistema dos endocabinoides, que é composto pelo receptor CB1 e CB2, fora as enzimas de degradação que vão fazer o controle. O mais estudado é o CB1, o receptor CB1, e o que acontece, né? Esse receptor, ele está na membrana pré-sináptica, ou seja, antes do neurotransmissor ser liberado para o outro neurônio. E qual que é a função dele, né? Então, você tem a sinapse, você tem, por exemplo, vamos pegar um neurotransmissor qualquer, o glutamato, que é excitatório. Então, você tem uma liberação de glutamato. Aí, o neurônio pós-sináptico, quando você já tem uma quantidade adequada de sinapse, a partir do sistema dos endocabinoides, ele manda uma informação para o receptor pré-sináptico e controla essa liberação de neurotransmissor excitatório. Ou seja, é um sinal pós-sináptico que se liga a um receptor ali de proteína G pré-sináptico. Com isso, você tem a modulação da liberação de neurotransmissor, né? Então, o que acontece? Esses receptores pré-sinápticos, quando você usa o canabidiol, ele é estimulado pelo canabidiol. Com isso, ele modula, ele diminui a excitabilidade daquela região e diminui a liberação de monoamina. A mesma coisa que você teria num controle adequado pós-sináptico. Porém, esses pacientes com epilepsia parece que tem esse evento dificultado, né? Então, o canabidiol ele vem suprir muito bem isso, ele diminui a excitabilidade. Então, tem várias regiões de atuação dele, né? O sistema endocabinoide, ele está tanto na parte cognitiva, pensando em hipotálamo, pensando em amígdala, pensando em córtex, mas também está relacionado ali às funções motoras, por exemplo, os gânglios da base, o próprio cerebelo. E lembra sempre que também, como a cannabis tem uma questão de dependência química, ele também atua ali na via mesolímbica, né? Você tem endocabinoides na via mesolímbica, que é responsável pela dependência, mas basicamente o que ele faz é diminuição da excitabilidade cerebral. Por isso que ele tem uma atuação na epilepsia, que a priori ela é um evento de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, né? Tudo bem? Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.